Olá pessoal, hoje a gente vai ver a nossa primeira videoaula de matemática do 8º ano. A gente vai ver o capítulo 2, a parte de ângulos e polígonos na página 140. Aí se vocês quiserem acompanhar pelo livro, ou então vocês deixam para acompanhar depois que acabar a videoaula, certo? Se vocês ficarem com dúvida em algum ponto, aí é melhor para você tirar a dúvida no livro. Então vamos lá. Primeiro vamos começar definindo o que é um ângulo. O ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem em comum chamada de vértice do ângulo. Aí está aqui a representação de um ângulo. Ó. As duas semirretas são essas, ó, a semirreta OA e a semirreta OB. Aí aqui está a representação da abertura do ângulo. Aí esse ângulo a gente diz que é o ângulo AOB. É como se fosse a denominação do ângulo, o ângulo AOB. Aí, para a gente fazer a medição desses ângulos, a gente sabe que a gente utiliza o quê? O transferidor, não é? O transferidor pode ser desses dois tipos. O transferidor que ele é a metade de uma circunferência, ou então aquele transferidor que é uma circunferência completa. Você pode utilizar qualquer um dos dois que dá certo. Então vamos ver aqui um exemplo da utilização de um transferidor, né, para medir esse ângulo aqui, esse ângulo TOX. Aqui está o vértice do ângulo e aqui tem as duas semirretas, TO e TX. Então vamos lá, ó. Aqui tem um transferidor que é a metade da circunferência, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu transferidor, o vértice do ângulo, ó, eu vou colocar ele bem em cima, bem centralizado, no zero do transferidor, nesse zerozinho aqui, ó. Certo? Aí nessa semirreta eu coloco ele bem ajustado. Ó. Vocês prestarem atenção que ele está bem ajustado. Aí qual vai ser a medida desse ângulo? Vai ser justamente esse 40 aqui, ó. 40 graus. Então quer dizer que esse ângulo TOX ele vale 40 graus. Ó, preste atenção e tenham cuidado que o ângulo que você vai pegar não é esse 140 aqui não. Você vai pegar esse ângulo daqui de baixo. Ele que vai representar a medida do ângulo. Aí o que é que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Ó. Você vai pegar o transferidor e vai colocar ó, o vértice do ângulo exatamente bem em cima desse zero. Aí ó, o ângulo que vai aparecer agora nesse caso, ó, ele está em aproximadamente 35 graus. Ó, que ele está entre 30 e 40. Aí, novamente, você não vai usar esse número maior aqui, não. Você vai usar esse ângulo, essa representação que está aqui, ó, que está entre 30 e 40. Agora vamos ver esse outro exemplo. Agora a gente vai medir esse ângulo utilizando esse outro transferidor, que é a circunferência completa. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o transferidor, vai colocar ele bem aqui, em cima do vértice O. Só que agora você vai colocar em cima desse tracinho do transferidor. Certo? Aí aqui você coloca ajustado, em cima dessa semirreta. Aí se você prestar atenção, ó, ele está dando bem aqui em cima do 40 graus. Então essa vai ser a medida do ângulo TOX. Só que às vezes, pessoal, a figura do ângulo ela pode vir menor. Então pode ficar até meio difícil você olhar assim com precisão qual vai ser o ângulo representado pelo transferidor. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o transferidor, vai colocar ele aqui em cima do zero, vai rotacionar ele, né, para ele ficar ajustado em cima dessa semirreta. Só que você está vendo, ó, que ele está distante da medição do transferidor. Aí para não gerar dúvida, o que é que você vai fazer? Ó? Você retira o transferidor e você vai prolongar essa semirreta. Você coloca uma régua aqui e prolonga essa semirreta. Pronto, agora você coloca novamente o transferidor, aí você está vendo ó, que ele está em aproximadamente 35 graus, né? Que ele está entre 40 e 30, ó, ele está bem aqui no meio, aproximadamente 35 graus. Certo? Então é uma dica, se a figura vier pequena, você pode fazer esse prolongamento, para ficar melhor de você visualizar. E de acordo com a sua medida, o ângulo ele pode ser classificado em agudo, reto, obtuso, ou raso, né? Então, o que é um ângulo agudo mesmo? É aquele ângulo
em que a medida dele vai estar entre 0 e 90 graus. O ângulo reto é quando o ângulo valer 90 graus. O ângulo obtuso é quando a abertura aqui estiver entre 90 e 180 graus. O ângulo raso é quando a volta dele medir 180 graus. E o ângulo giro, ou então a gente pode dizer que é o ângulo cheio, é quando o ângulo ele fizer uma volta completa. Pronto, parou aqui, 360 graus. Em algumas situações, o grau não é suficiente para expressar com precisão o valor do ângulo. Aí por isso que nesse caso a gente vai usar os submúltiplos do ângulo, que é o que? O minuto e o segundo. A gente indica 1 minuto por 1 apóstrofo, certo? Esse símbolozinho aqui, 1 minuto equivale a 1 apóstrofo. E 1 segundo a gente indica por 1 aspa. Então, vamos lá. 1 grau corresponde a 60 minutos, ou seja, 1 grau corresponde a 1 hora. Então tá aqui, 1 grau é igual a 60 apóstrofo. Né? Porque a gente sabe que 1 minuto equivale a 1 apóstrofo, então 60 minutos equivale a 60 apóstrofo, porque 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto, a gente sabe que corresponde a 60 segundos, né? Então, 1 minuto aqui, equivale a 60 segundos. 1 apóstrofo equivale a 60 aspas. Vamos ver agora alguns exemplos dessas transformações que a gente pode fazer de ângulo, minuto e segundo. Vamos aqui no exemplo A. 2 graus corresponde a quantos minutos? A gente viu aqui, que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 2 graus corresponde a quantos minutos? A 120, né? Ou 120 apóstrofos. Outro exemplo. 1 grau corresponde a quantos segundos? A gente sabe aqui, que 1 grau equivale a o quê? 60 minutos, né? E a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos vezes 60 é igual a 3.600 segundos. Tá certo? E no exemplo C, 25 minutos corresponde a quantos segundos? Então é a mesma coisa. 25 minutos é igual a 25 vezes 60, que é igual a 1.500 segundos. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era só para a gente relembrar essa parte inicial do capítulo 2. Eu vou passar umas questões para o WhatsApp de vocês, para vocês tentarem responder. As questões que vocês tiverem dúvida, a gente tenta ver numa aula posterior, certo? Aquelas que vocês tiverem mais dificuldade.